e de se regozijar na comunhão a invocar Jesus. Sempre vigilante e prudente aqui espero, Jesus, meu Senhor, meu Senhor. Vivo a vida da igreja tendo só anelo a Cristo ganhar e buscar crescer em amor, o Espírito não apagar, não desprezar seu falar, na comunhão a invocar Jesus. Jesus. Vida santa que a vinda do Senhor aguarda, Deus quer para mim, para mim. Dia a dia do Espírito sendo saturada, minha alma, meu ser.
santa que a vinda do Senhor aguarda, Deus quer para mim, para mim. Dia a dia do Espírito sendo saturada, minha alma, meu ser, e a prazer a Cristo assim. Amém.
Jesus é o nosso Senhor. Amém. Graças ao Senhor, né? Amém. Hoje o Senhor nos convidou nessa manhã, a cada um de nós, né? Temos que agradecer ao Senhor esse privilégio de estarmos aqui para desfrutar da presença do Senhor, né? Esse convite maravilhoso, irmãos, Ele nos convidou para participar da sua mesa, essa mesa gloriosa. Olha que maravilha, irmãos. Está aqui o suco da uva simbolizando o sangue do Senhor que foi derramado por todos nós. Não é verdade? Graças a esse amor de Deus, esse amor glorioso, o Senhor desceu aqui na terra e deu a sua vida por todos nós. Nós que estávamos, irmãos, destinados ao lago de fogo. Você já parou para pensar nisso? Não é verdade? Muitas vezes eu paro para pensar nisso e agradeço muito a Deus. Ao Senhor, muito obrigado. Aqui está o corpo do Senhor, esse pão simbolizando o corpo do Senhor, que foi partido por nós, irmãos, e Ele pagou um alto preço. Valorize, irmãos, a sua vida aqui nesse auditório. Aleluia! Eu quero valorizar, irmãos, cada segundo, cada minuto meu, juntamente com todos vocês. Amém. O Senhor nos convidou para participarmos, irmãos, dessa mesa gloriosa. Amém. Para participarmos de ouvir a sua palavra também. Ó Senhor Jesus, vamos desfrutar de um banquete precioso que é a mesa do Senhor e a palavra de Deus. E também, irmãos, nós temos a rica oportunidade de abrir o nosso coração nesta manhã e louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém. Sabe, irmãos, ao olharmos para essa mesa, nosso louvor, ele tem que fluir, irmão, de uma maneira maravilhosa, porque o Senhor é digno de toda adoração, de toda honra e de todo louvor. Não é verdade, irmãos? Amém? Amém? Amém. Então, irmãos, vamos abrir o nosso coração. Nossa reunião é para desfrute de Deus em nossas vidas, e também para o nosso desfrute do Senhor. Graças a Deus. Então, nós vamos começar com o primeiro hino, que é o 139, e para a nossa irmã aqui projetar para nós, por favor. Olha, irmãos, que coisa linda! Louvado seja o Senhor. Aí, Apocalipse, João glorificou o nome do Senhor. Ele disse: glórias para sempre ao Cordeiro de Deus. Irmãos, vamos então, dessa primeira estrofe e o coro todos juntos, abrindo o seu coração, falando para o Senhor, irmãos. Fala para Ele de uma maneira tão rica e preciosa, que o Senhor está ouvindo aqui nos cantos do seu coração, irmão. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus. Ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Céu, terra e o mar, e tudo que viverá, o adorarão e confessarão que Jesus Cristo
Glórias para sempre. Irmão, junto comigo. Glórias para sempre. Para sempre. Ao Cordeiro de Deus. Ao Cordeiro de Deus. A Jesus, o Senhor. Ao Leão de Judá. A raiz de Davi. Que venceu e o livro abrirá. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. Venceu todas as coisas, irmãos. Sabe, quando Israel estava aqui na terra, aqui, Israel ia guerrear com alguma nação, né, com seus inimigos. Muitas vezes o Senhor levantava os profetas e orava, o Senhor mandava os anjos, né, os anjos ali, e né, tratavam com toda a situação. Israel muitas vezes saiu vitorioso. Mas, irmãos, esse inimigo de Deus, né, essa criatura de Deus que estragou a humanidade, o Senhor desceu aqui pessoalmente. E Ele tratou tete a tete com o Senhor, irmãos. Ele é o Senhor. Ele é o leão de Judá. Ele venceu, irmão. A raiz de Davi venceu todas as coisas. Ele venceu Satanás, irmãos. Por isso nós estamos aqui nesta manhã, com o nosso coração de adoração ao Senhor. Vamos então louvar agora o Senhor, irmãos. S103, irmãos, vamos abrir o nosso coração. Não vamos perder essa oportunidade maravilhosa de falar com o Senhor através desses hinos maravilhosos, né? S103. Vamos todos proclamar essa primeira estrofe da consagração. É o sangue da base, por tal sangue Cristo já nos comprou. E vamos com o mesmo morramos, e sejamos sempre o Salvador. Aleluia. Da consagração nos constrange a Cristo. Esse amor é forte, mais forte que a morte. Morte quem ama, por fim será. Nós vamos repetir de novo essa segunda história. Meu irmão, não tenha medo de errar, viu? Pode falar mesmo, tá? Abrindo o seu coração e proclamando para o Senhor. Na consagração, o amor é o motivo. Nos constrange a Cristo nos entregar. Esse amor é forte, mais forte que a morte. Marte quem ama, por fim será. Aleluia. Vamos então louvar o Senhor. Fomos comprados pelo sangue do Senhor. Aleluia. A consagração é o sangue a base, por tal sangue Cristo já nos comprou. E quer nós vivamos ou mesmo morramos, que sejamos sempre do Salvador. Na consagração o amor é o motivo, nos constrange a Cristo
Senhor, irmão. Vamos louvar o Senhor.
Também, né? Xará, né? E a Gabriela. Cadê a Gabriela? Vocês... Tá lá atrás. Vocês receberam um brinde aí, né? Na entrada. Sejam bem-vindas. Que vocês possam abrir o coração agora nessa manhã para receber a palavra do Senhor. E todos nós aqui também, né? Com humildade, mansidão, longanimidade, vamos ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor possa abençoar o Flávio. Senhor Jesus, nessa manhã, fale através do Flávio. Abençoe o Flávio. Unge os seus lábios. E também o nosso coração, Senhor. Tira todo o entrave, todo eu já sei, toda a ideologia desse mundo, a iniquidade. Senhor Jesus, queremos uma palavra agradável, não só agradável, mas que nos encoraja, que nos fortaleça. Senhor Jesus, abençoe-nos nessa manhã. Amém. Tirar esse negócio aqui, né? Que isso daqui.
atrapalha um pouco. Amém? Graças a Deus. Obrigado. Amém, irmãos, graças ao Senhor, estamos aqui, chegamos na mensagem número 9, dignos do chamamento de Deus, dignos do chamamento de Deus. Você se considera digno do chamamento de Deus? Então nessa mensagem nós vamos ver como ser digno do chamamento de Deus. Toda palavra que vem a nós é para o nosso aproveitamento. Todas as cartas que foram escritas na Bíblia não foram apenas para aquela igreja. Hoje nós estamos começando a segunda epístola aos Tessalonicenses. Vamos ver o primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses, né? Segunda epístola aos Tessalonicenses. E aqui, Paulo estava escrevendo para eles, e isso também é a nossa experiência. Tudo isso que serviu para eles serve para nós. Hoje é a palavra de Deus para a igreja. Então eu gostaria de ler 2 Tessalonicenses capítulo 1, que é o que nós vamos tratar nessa manhã, que diz respeito a isso, né? Dignos do chamamento de Deus. Então fala aqui, né? Paulo, Silvano e Timóteo, né? 2 Tessalonicenses 1:1. Paulo, Silvano, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Né? Pelo qual o reino, né, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, do seu chamamento, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado entre vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que texto, né? Que capítulo maravilhoso. Quanta riqueza tem aqui. Vamos procurar, né, tirar um pouco mais riquezas desse texto aqui. Então, em 2 Tessalonicenses 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, nós acabamos de ver, mostra aqui que Paulo, Silas e Timóteo, eles estavam escrevendo, né, a igreja aos Tessalonicenses, e mostra que a igreja se constitui de pessoas regeneradas pelo Espírito de Deus. Mas essas pessoas estão em um processo de transformação. Então essas pessoas são pessoas falhas, com fraquezas, com dificuldades, com debilidades, né, com temperamentos diferentes, com opiniões diferentes, com almas diferentes. E nesse contexto, né, há problemas. No entanto, a igreja ama o Senhor. A igreja tem o Espírito do Senhor. E o Senhor está trabalhando, então, na igreja,
para que essa igreja seja apresentada, né? Cristo está se trabalhando em nós para Ele nos apresentar a Ele mesmo como uma igreja gloriosa. Esse é o que Deus está fazendo conosco hoje. Então, muitas vezes, nesses nossos problemas, nós nos ofendemos, nós nos magoamos, mas nós temos uma meta. Então, o que nós vemos, principalmente na carta aos Tessalonicenses, que eles tinham um segredo aqui, que Paulo já fala assim, né? A igreja em Deus. Então, o detalhe todo da igreja, de uma igreja vitoriosa, de uma igreja que está avançando, é a igreja estar em Deus. Né? Ele estava em Deus, conectados a Deus Pai. Né? Em Deus, nosso Pai, e no Senhor, conectado no Senhor. O conector desse universo, aquele que veio nos aproximar de Deus, nos reatar com Deus, nos reconciliar com Deus, é Jesus Cristo. Então nós estamos faz com que nós sejamos transformados. É isso que eles estavam passando por esse processo aqui. E é interessante esse primeiro capítulo que fala assim, que estando conectado a um fluir de Deus para nós. Ele fala aqui, ó, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa conexão faz com que nós recebamos de Deus graça e paz. Por isso que é importante estar conectado. Porque nós precisamos de algo que nós não conseguimos produzir, que está em Deus, mas que Ele quer passar para nós. Graça e paz. Isso é o que Deus está fazendo dia a dia conosco, quando nós nos voltamos ao Senhor, invocamos o nome dEle, nos posicionamos para recebê-lo como graça e paz. Graças a Deus por isso. Então nós estamos vivendo a vida da igreja debaixo dessa estrutura, que ficou muito claro para nós quando nós estudamos 1 Tessalonicenses, que é esse tripé, né? Tripé que tem uma base, né? Começa com a fé. Fé, amor e esperança, todos estão interligados. Né? O fé está interligado com o amor está ligado com a esperança, interligado, fé com a esperança, tudo está aqui interligado. Então a fé é para com Deus. A fé é para com Deus. O amor é para com os irmãos. Mas não existe amor entre os irmãos se não tiver fé. Porque esse amor é o amor que provém da fé. É o amor de Deus. Deus ama a ágape. Nós não conseguimos amar a ágape, porque a ágape não está em nós, a ágape está em Deus. Quando nós estamos conectados com Deus, o amor nosso é transformado em um amor ágape. Mas sem estar conectado, nós somos o que nós somos. Nós amamos quem nos ama. Nós gostamos de quem gosta de nós e nos faz bem. Só isso. Isso somos todos nós. Ninguém nasceu diferente disso. É a matéria-prima humana. É eu e você. Não tem ninguém melhor que o outro. O que acrescenta algo em nós é o que vem de Cristo. É o que provém da fé. É o amor gerado pela fé. E a esperança. Podemos ter fé, podemos ter amor. Mas se nós não tivermos esperança, e essa esperança é a esperança na volta do Senhor. O viver da igreja visa a volta do Senhor. Nós podemos ter fé, nós podemos fazer, servir, mas se em um momento da nossa vida nós desfocarmos e perdermos a esperança da volta do Senhor, nós vamos ficar pelo caminho. Vamos continuar salvos, porque um dia nós cremos no Senhor. Mas nós vamos ficar pelo caminho. As coisas vão se perder, por isso que elas estão conectadas. Nós precisamos enxergar isso daí. E 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 1, versículo 3, fala isso. 1 Tessalonicenses 1, 3, né, nós vimos isso. Né, ó. Fala, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, do labor de amor, a obra da fé, o labor do amor e a firmeza, a perseverança da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Mas aqui, em 2
Tessalonicenses 1:3, fala novamente da fé e do amor, e depois da esperança. Mas 1:3 fala da fé e do amor. E ele fala aqui: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Então não é mais aquela fé inicial, mas é uma fé que cresce. Então nós precisamos perceber que a nossa fé precisa crescer. A fé não é uma coisa estática. Ela precisa crescer. Então ele fala que a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando. É outra coisa que precisa aumentar. Então isso daqui não é uma coisa estática, mas é um processo contínuo e gradual. A fé é para com Deus e o amor para de uns para com os outros. E esse par, fé e amor, sempre caminham juntos na Bíblia. Então aqui fala de uma fé crescendo. Então nós temos uma figura, Pedro Dong, que criou essa figura aqui, é uma figura que mostra, né, como que essa fé entra em nós. Porque a fé objetiva, a fé é o próprio Senhor, o próprio Cristo. Ela está fora de nós. Então aqui somos nós, né? Corpo, alma e espírito. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. E essa fé, o dia que nós cremos, uma parte, né, dessa fé, nós cremos na morte do Senhor, cremos na sua obra de redenção. Então essa fé entra em nós, entra no nosso espírito e nós somos salvos. Mas como que ela entrou? Existe um caminho para que a fé chegue lá, é a palavra de Deus. E quando nós vamos para Romanos, capítulo 10, Romanos capítulo 10 nos mostra isso. Muito claro, Romanos 10, esse processo, o processo da fé saindo daqui e entrando em nós. Então essa fé que estava em Deus, fora de nós, passa a fazer parte de nós, se torna a nossa fé. A nossa fé, nós chamamos de uma fé subjetiva, uma fé pessoal que entrou no nosso espírito, né? Então isso acontece quando nós cremos. Deus transfere, né, a fé para dentro de nós. Mas essa fé, depois que entra em nós, ainda ela precisa crescer, né? Se nós olharmos aqui o próximo quadro, né, nós vamos ver que essa fé, ela cresce, ó. Então ela começa a aumentar, tomar todo o nosso espírito, e vai crescendo, e vai crescendo. No próximo, nós vamos ver que ela ganha toda a nossa alma. E no momento que ela ganha a nossa alma, é a plena filiação. É um processo gradual, contínuo, dia a dia, onde eu sou transformado, porque a minha alma sou eu. A sua alma é você, o que você pensa, o que você acha, os seus planos, os seus gostos. Deus quer transformar isso daí. Mas isso não acontece no dia que nós cremos, não é no primeiro estágio, não é na salvação inicial. Por isso que a Bíblia fala, né, que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. É por isso que a Bíblia fala, crescendo a vossa fé, aumentando o vosso amor. Isso, né, o amor, nós temos uma mente, uma vontade, uma emoção. Essa emoção é onde tem nosso amor, que nós gostamos. Esse amor de Deus vai tomando conta até chegar nessa plena filiação. Como que isso acontece? Romanos 10:13, né? Romanos 10:13, a partir do 13, fala, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não creram? Então precisa crer, aquele ato de crer precisa acontecer. Como invocarão em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? Precisa do ouvir da fé. A fé precisa entrar pelo ouvido. Mas para alguém ouvir, alguém precisa falar. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam coisas boas, que é o Evangelho. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir. A melhor tradução aqui é ouvir, a palavra grega é ouvir. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então esse é o caminho que nós precisamos percorrer, o caminho da fé.
E a fé vem pela palavra. Ah, eu quero ter fé, né? Felipe falou isso esses dias, não quero entrar muito nisso, Felipe falou muito bem isso. Eu quero ter fé. Tem que ter palavra. Sem palavra não tem fé. Toda fé sem palavra é uma fé supersticiosa, que não tem sustentação, não provém de Deus. Mas nós precisamos dessa fé que provém do Senhor. Então também fala que o amor vai aumentando. Então a fé vai aumentando pela palavra de Deus. Por isso, irmão, nós precisamos amar a palavra. Nós precisamos amar a palavra. Sempre amar a palavra. Sabe como que nós demonstramos que nós amamos a palavra? Quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos o alimento diário, o valor que você dá para o alimento diário todo dia, o valor que você dá para a Bíblia todo dia, o valor que você dá para conhecer Deus. Porque nós não devemos ir à Bíblia para adquirir conhecimento bíblico. Nós devemos ir à Bíblia para conhecer Deus, para saber o que Deus pensa a meu respeito, a seu respeito, o que Deus pensa desse mundo, qual que é o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, o que Deus espera de nós. E aí, à medida que a gente vai tocando nessa palavra, essa palavra vai entrando em nós, entrando na nossa alma, na nossa mente. Puxa, é isso que Deus pensa de mim, esse é o plano de Deus, é assim que Deus vê o mundo, é assim que Deus vê sexualidade, é assim que Deus vê casamento, é assim que Deus vê o relacionamento entre patrão e empregado, é assim que Deus fala que eu devo tratar o incrédulo, é assim que Deus fala que eu devo tratar os irmãos. E essa palavra, ela vem, e isso se aloja em nós, porque ela vem com o Espírito de Deus. E no momento que ela se aloja na nossa mente, no nosso coração, ela muda as nossas atitudes. E nós vamos nos tornando iguais a Cristo, pensando como Ele pensa, gostando do jeito que Ele gosta. Isso é transformação. Porque eu posso tomar só isso na minha mente e continuar o mesmo. Então nós vamos tomar essa palavra com oração e toda vez que essa palavra nos confronta, nós devemos entrar mais nela, para que ela passe a ser a nossa fé. Então toda a fé é um conteúdo do que Deus é. A fé é o próprio Senhor. E essa fé transferida para nós vamos nos tornando iguais a Ele. E à medida que nós vamos agregando os valores de Deus em nós vamos crescendo. Isso é crescimento de vida, isso é edificação. Nós vamos nos tornando semelhantes ao Senhor, menos de nós, mais dele. Cristo começa a crescer em nós e começa a ter uma expressão através do nosso viver, da nossa vida. Não apenas da nossa pregação, mas da nossa vida. Isso que é importante. Isso é um processo. E nesse processo nós continuamos errando em algumas coisas. Nós continuamos falhando, porque isso não acontece de uma hora para outra. Tem partes nossas que são mais difíceis. Tem partes nossas que são mais duras. Às vezes é temperamento, às vezes é mente, muito mental, às vezes é muito temperamental, às vezes é muito emotivo, tudo descompensado, e Deus vai compensando essas coisas. Deus vai trabalhando nessas partes da nossa vida, levantando pessoas, situações, palavras, para nos ajustar, para nos transformar, para sermos uma expressão mais exata de Cristo possível. E uns conseguem desenvolver partes com excelência que devem ser usadas. Tem irmãos que são muito amorosos. Deus deu uma porção extra para ele de amor, que não deu para o outro. Esse que tem essa porção extra de amor, esse tem que amar e amar. E não esperar que os outros amem que nem ele, mas ele tem que fazer aquilo que Deus deu para ele. Outros têm um apreço por cuidado. Então tem que fazer aquilo com excelência, aquilo que lá em Romanos 12 fala, daqueles dons que são dados, cada um recebeu, faça com esmero, faça com dedicação. Mas nem todos receberam todos, mas aquilo que cada um recebeu tem que fazer. E aí nós vamos devolvendo para Deus aquilo que Ele nos deu, porque todos os dons vêm desse caminhão da fé que traz para dentro de nós. Tudo provém de Deus. Tudo provém do Senhor.
Não tem nenhum dom espiritual que foi gerado por nós mesmos. Tudo que nós temos, nós recebemos. Pela graça. Tem o hino lá, né? Tudo que tenho porque recebi junto com a graça depois que eu criei. Fora o orgulho, pois hoje sou um pecador que graça ganhou. Puxa, mas como que nós precisamos valorizar a palavra? Irmãos, eu fico às vezes triste, viu? Fico triste, porque nós temos um tesouro muito grande, mas muito pouco valorizado às vezes. Às vezes a gente faz uma reunião, uma reunião de estudo bíblico, não valorizam a palavra. Vocês preferem assistir replay de novela, que já assistiu alguns anos atrás? Eu não estou criticando, irmão, mas, sabe, nós temos recebido um falar, eu não sei se vocês têm ouvido o Esdras falando às sextas-feiras, irmãos. Isso é valorizar a palavra. Nós temos ouvido coisas que nós nunca ouvimos. Nós estamos sendo preparados para nos encontrar com o Senhor. O que o Pedro tem falado aos domingos, irmãos, quem não ouviu os últimos 2 domingos, volta e vai ver. Porque Deus está nos dando. Né? E nós não vamos poder falar de, eu não sabia, eu não sei. Não vai dar para nós, somos bem-aventurados demais. Então, valorize a palavra. Irmãos, não sei se vocês perceberam, mas há 10 anos atrás, nas conferências, o nosso alojamento não cabia ninguém. Nós compramos mais 3 blocos lá. Agora as nossas conferências, irmãos, não fica mais ninguém. Malemar nos 4 primeiros dias, depois fica vazio praticamente. Não era assim. E hoje nós estamos com vida melhor que há 10 anos atrás. Nós trocamos nossas prioridades. Se a gente não tem dinheiro para ir para a conferência, ou se a gente tem pouco dinheiro, a gente faz opção. Ou eu vou fazer um lazer, uma praia, alguma viagem, ou a conferência. E a gente está optando muitas vezes pelo lazer. Então, isso tudo é o valor que a gente tem que dar à palavra. Então, nós precisamos valorizar a palavra, porque nós precisamos ter fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Nós temos que ouvir as mensagens, nós temos que participar das reuniões, nós temos que participar da conferência. Irmão, não jogue as suas fichas nesse mundo. Isso daqui vai acabar. Isso vai acabar. Mas o Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer nos transformar. E essa mensagem, eu fui muito tocado por essa mensagem novamente. Fala que nós precisamos, né? Nós precisamos ser dignos do chamamento de Deus. Dignos do chamamento de Deus. E fala que os tessalonicenses eram tais pessoas, e nós podemos ser também. Então fala que o amor vai aumentando, e 2 Coríntios 5, versículo 14, Paulo fala, né? Que esse amor de Deus, o amor de Cristo, não é o nosso amor natural, é o amor de Cristo. Esse amor que nós recebemos pela palavra, pela comunhão, por estar conectado com Ele, fala, pois o amor de Cristo nos constrange, nos motiva, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que hoje vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Paulo fala aqui que a fé e o amor deles estava crescendo e aumentando. Né? E o versículo 4 fala, a tal ponto, 2 Tessalonicenses 1,4, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos em vós, nas igrejas de Deus. Paulo falava bem deles em todas as igrejas, pelo procedimento deles, né, à vista da vossa constância e fé. E aqui ele já fala constância. Constância é semelhante a perseverança. Perseverança da esperança. Eles eram constantes, eram perseverantes. Constância e fé. Constância e fé. Agora, essa constância e fé, a fé estava aumentando e a fé era constante. Isso é importante, nós precisamos ser constantes. Né? Constante é
é ser estável. Então, a nossa vida tem altos e baixos. As tribulações vêm, mas nós precisamos ser constantes. Isso é ser constante. Vem uma tribulação, não te abala. Né? Mas quando está tudo bem, você também não é abalado pelo bem. Porque nós somos abalados pelo bem e pelo mal. Nós somos abalados pela tribulação e pela bonança. Está tudo bem, esquece Deus. Vai gozar as bênçãos que Deus me deu, né? Aí esquece Deus, vai gozar das bênçãos que Deus me deu. Quando está tudo mal, ai, Deus não gosta de mim. Está lá. Vem a tribulação, vai para baixo. Vem a bonança, vai para baixo também. Essa é a nossa alma, irmãos. Por isso nós precisamos da palavra, a palavra que nos dá equilíbrio. A palavra fala, você não é tão bom assim. Busque o Senhor. Está passando por uma tribulação, confia no Senhor. Confia no Senhor, isso vai passar. Ela não vai durar, ela vai passar. Aprenda, que lição que eu vou tirar nisso? Está em tempo de prosperidade? O Senhor está te dando isso para quê? Está te dando paz? Desfrute da paz. Celebre a paz. Celebre a vitória. Celebre a vitória. Mas quando vem a tribulação, não se abale pela tribulação. Porque a vida é assim. A vida é assim. Então, irmãos, mas nós temos o Senhor. Né? Então, essa constância, estabilidade, não ser levado pelas ondas do problema. Mas essa constância e fé, aqui está dentro de um contexto. É isso que nós precisamos perceber. O amor deles está aumentando, a fé deles está aumentando, eles têm constância e fé, está tudo bem com eles. Não. A carta aos Tessalonicenses, a igreja estava sofrendo perseguição, muitos tinham morrido, estavam desanimados. Paulo deu até uma palavra com respeito aos que dormiram no Senhor, de encorajamento para eles, lá no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Eles estavam padecendo perseguições, mas a fé deles estava aumentando, o amor deles estava crescendo, constância e fé. Olha o que fala no versículo 4, né? 1 Tessalonicenses 1,4. Esse era o contexto, né? À vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Esse é o detalhe aqui. Tem gente que pensa que aqueles que têm fé não passam por problemas. Hoje existe, né, a teologia da prosperidade. Isso foi muito infundido no Brasil, principalmente em muitas igrejas pentecostais. Se você tem fé, você não passa por problema. Você é um filho de Deus, você é filho do rei. Se você está com problema é porque está acontecendo alguma coisa na sua vida, você tem algum pecado, você tem alguma coisa, você não tem fé. Olha a vida de Paulo. Olha a vida dos apóstolos. Olha a palavra de Deus. Olha os Tessalonicenses. Que papo furado. Irmãos, nós vemos essa mensagem aqui, que nós precisamos das tribulações, das provas, como nós cantamos, para que o valor da nossa fé seja apurado, para que eu seja transformado, para que o meu caráter seja transformado, para que o meu temperamento seja transformado, para que eu não continue sendo eu mesmo, mas que eu se torne cada vez mais semelhante ao Senhor, para que haja uma conformação a Cristo, uma transformação à imagem do Senhor. A imagem é o interior, é mente, vontade e emoção. Precisa de um trabalhar de Deus mais efetivo, porque Ele quer chegar no dia do Senhor, e nos encontrar dignos do nosso chamamento. Só que eu tenho que estar disposto a isso. Então, às vezes a gente ouve muita coisa, aquela igreja lá fala que o crente não deve sofrer, então eu vou para lá. Eu não quero sofrer. Mas o que a palavra de Deus está falando para nós? Né? O que a palavra de Deus está falando para nós? Paulo, ele passou por problemas? 2 Coríntios, capítulo 12, se eu não me engano, ele fala, açoitado,
4 vezes açoitado, 40 açoites, menos um dos judeus. Naufrágio, 3 vezes. Um dia e uma noite na voragem do mar. A pessoa devia estar segurando em algum pedaço de pau lá, um dia e uma noite. Mas imagina, vocês imaginam o que é isso? Um dia e uma noite na voragem do mar? Na terceira viagem, depois da terceira viagem, quando levaram ele para Roma, o navio afundou, parou numa ilha, serpente picou a mão dele, os caras ficaram esperando ele morrer. Não morre. Não morre. Se não é a hora de Deus, não morre. Se está dentro do plano de Deus, não morre. Se você está dentro do plano de Deus, você não morre. Se Deus tem algo com você, se você tem alguma coisa no coração, Deus vai te preservar. Deus, quando vê que nós estamos conectados com Ele, não vai morrer na hora que Ele quiser. E se morrer, foi o tempo que Deus nos deu. Ele é soberano, irmãos. Nossa vida está nas mãos dele. E às vezes até esse processo é para nos purificar. Completar aquilo que falta para nós sermos vencedores. E nós temos ouvido palavras esses dias. Ser um vencedor é estar num estado correto. Se nós estamos no estado correto, buscando o Senhor, confiando nele, vamos ser vencedores. Se assim o Senhor nos encontrar, ou quando nós morremos, ou quando na volta do Senhor. Pode até ser que nós não atingimos um estágio de maturidade. Esse estágio é com respeito ao galardão que nós vamos receber no reino. Mas o estado é como nós estamos vivendo no dia a dia. Buscando o Senhor, amando a palavra do Senhor, conectado com Ele, dependendo dEle, buscando a Ele. Irmão, nós não vamos parar de fazer o que nós estamos fazendo. Os alunos, os jovens têm que estudar bem, querer fazer uma faculdade. Quem está trabalhando, continue trabalhando bem. A nossa vida não para, mas o nosso negócio não é esse. Nosso negócio é o Senhor. Enquanto nós estamos fazendo tudo isso, nós estamos buscando o Senhor, amando o Senhor. Esse é o detalhe. Nós temos que valorizar dia a dia o Senhor. Quando Ele vier nos encontrar fazendo assim. Essa é a palavra. Então nós precisamos ter uma reação, sabe que o primeiro contato de fé com o Senhor, quando nós recebemos o Senhor, nós chamamos isso de conversão. Nós convertemos do mundo para Cristo. Cremos, fomos batizados, nos convertemos do mundo para Cristo. Deus nos colocou na vida da igreja. E nesse viver da igreja, todos nós passamos por diversas conversões. Nós precisamos passar por diversas. Eu já passei por várias conversões na minha vida. De vez em quando Deus vem com uma palavra e fala, puxa, aí a gente muda de novo. Aí Deus vem com uma palavra, às vezes numa conferência, Deus muda de novo. Às vezes Deus já me falou através de algum livro. Às vezes eu li um livro, aquele livro mudou minha vida em determinados aspectos. Então Deus vai falando, é o que Hebreus fala. Antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Hoje Ele fala de muitas vezes e de muitas maneiras pelo Filho. Através de livro, através de uma conferência, através de uma reunião, através de uma comunhão com alguém, Deus nos fala, o Filho nos fala para nos converter da nossa situação para Cristo. Isso nós precisamos entendermos, que é o que eles estavam vivendo aqui. E aqui nesse contexto que eles estavam vivendo de perseguições e tribulações que eles suportavam, nós vemos aqui, muitas vezes, irmãos, nós pensamos em tribulações só em coisas muito exteriores, mas às vezes as tribulações que nós passamos são interiores também. Nós temos problemas, diversos tipos de problemas de relacionamento, problemas de saúde, problemas em casamento, problemas com filhos, problemas com trabalho, com dinheiro, falta de dinheiro, problema com cliente, problema com empregado, problema com patrão, com chefe, com vizinho, com fornecedor. Nós vivemos. Quem vive tem problema. Imagina.
Você tem 15 empregados, o empregado tem, os 15 tem um problema, que é o patrão. E o patrão tem 15 problemas, que são os 15 empregados. A vida é assim. Essa é a vida. Mas tem problemas com temperamento, às vezes, né? E às vezes problemas que Satanás levanta para nos afligir. Sabe, irmãos, quando nós queremos servir a Cristo, viver Cristo, os problemas começam a surgir. Satanás levanta pessoas para nos fustigar, para nos perseguir, para nos difamar. Levantam mentiras contra nós. Jesus falou isso: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Eu lembro uns anos atrás, já até compartilhei com meu irmão, quando eu trabalhava na polícia ainda, Satanás levantou um cara para fazer denúncias contra mim, contra o meu chefe, diretor comigo, né? Mas falou um monte de mentira, e denúncia em corregedoria, e denúncia no Ministério Público. Irmãos, aquela época é a época que nós estávamos saindo, indo para Oswaldo Cruz, saindo para a região. Falei, isso é espiritual. Falei para o meu diretor, falei, isso é espiritual. Deus vai dar livramento para nós. Irmãos, Deus deu livramento. Falei, não vou mudar nada do que eu estou fazendo. Lembro perfeitamente, falei, não vou mudar nada do que eu estou fazendo. Mas não quer dizer que eu não sofri com isso, que eu não me abalei, que eu não chegava à noite e não perdi um pouco de sono. Não quer dizer isso. Mas eu falei, não vou mudar o que eu estou fazendo. Estou servindo o Senhor, vou continuar do mesmo jeito. Isso não vai me abalar. Né? Porque eu confio que Deus vai livrar. Olha, os nossos diretores em São Paulo conheciam a gente, ficaram do nosso lado. O corregedor da polícia virou meu amigão hoje. Meu amigão. Heron. Meu amigão hoje. No final, essa pessoa foi punida, foi descoberta, que era anônima, foi descoberta e foi punida. Depois de 2 anos, arquivaram tudo. Mas é 2 anos, irmãos. 2 anos que você no Ministério Público, 2 anos na corregedoria. É 2 anos. E o que é isso? Isso é tribulação. Tribulação levantada pelo inimigo. Muitos passam por isso. Né? Muitos passam por isso. Não fica triste, não. Isso é para... A gente sai diferente disso. A gente sai diferente dessas situações. Às vezes a gente perde coisas, perde cargo, perde isso, perde aquilo, mas Deus está trabalhando em nós e cuidando de nós. Né? Jesus falou assim, Marcos 10, 29, Jesus falou assim, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho. Olha como Jesus coloca, por amor de mim e por amor do Evangelho. Por isso nós devemos amar o Evangelho, irmãos. Ame o Evangelho. Evangelho é o que Deus quer, colocou nas nossas mãos hoje. Que não receba já no presente o cêntuplo, 100 vezes de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Podia ter tirado essa partezinha aqui, né? Com perseguições, no mundo por vir a vida eterna. E no mundo por vir a vida eterna. Vamos sofrer? Vamos. Mas vai ter recompensa. Né? Porque nós não somos desse mundo. João 15, 20... fala assim, né? Jesus fala, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Você não é maior que Jesus. Eu não sou maior que Jesus. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tem um lado bom também. Vocês têm uma palavra. E as pessoas vão guardar essa palavra também. O Evangelho. 2 Timóteo 3,12, Paulo fala, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, conectado em Cristo, Jesus, serão perseguidos. Pelos homens, pelo inimigo, né?
Então você fala, graças a Deus eu não tenho sofrido nenhum tipo de perseguição. Toma cuidado. Toma cuidado. É bom ser perseguido, porque você vai estar em Cristo. Por um lado eles vão te perseguir, por outro lado você está guardado em Cristo. 1 Coríntios 4, 11 e 12. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Isso é perseverança. Muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas falarem, acho que Deus me abandonou, eu estou sofrendo. Meu irmão, é isso aí que a palavra diz. Então, por isso que a gente precisa conhecer a palavra. Porque senão fica achando que perseguição, que sofrimento é abandono de Deus, quando na verdade é um trabalhar de Deus. Suportar, é perseverança. Nós temos uma esperança. Romanos 8,35 fala, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, porque nós somos fortes. Não, por meio daquele que nos amou. Por isso que nós precisamos da conexão. Eu estou sozinho, está sozinho mesmo, está sozinho, você que está sozinho. Você tem o Senhor para recorrer e está sozinho, sofrendo, sozinho. Por isso nós precisamos aprender, irmãos, que nós vamos voltar ao Senhor, invocar o Senhor, ter comunhão com Ele e receber o que Ele tem para nos dar. Senão fica difícil mesmo. Ninguém consegue. Então os problemas, eles nos têm afastado de Deus ou têm nos aproximado de Deus? Essa é a pergunta, diante desse quadro dos Tessalonicenses aqui, que estavam enfrentando as tribulações, perseguições, com constância e fé, aumentando a fé e crescendo no amor. Percebem? Isso é uma palavra para nós, uma palavra tão atual hoje. 2 Coríntios 5,7, Paulo fala, visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Então, isso é essa questão da constância e fé em meio a tribulações. Aí ele continua, 1 Coríntios, 2 Tessalonicenses 1, 5, ele continua falando, que essas perseguições, em meio a tribulações e perseguições, ele fala, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Então a gente vê que é preciso esse elemento, nós passarmos por isso para sermos considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Pelo reino é que nós estamos sofrendo. Irmão, se você quer seguir o Senhor, você vai sofrer, porque você vai ter que deixar coisas. Você vai ter que deixar alguma coisa que você gosta, que nem que seja o tempo, alguma coisa, mas se envolver nas coisas de Deus traz sofrimento para a alma. Às vezes não é um sofrimento, é um sofrimento só de deixar alguma coisa, deixar um prazer, deixar, sabe, toda sexta-feira eu tenho uma sauna, a minha sauna é sagrada, ou meu futebol é sagrado, ou sabe o que eu estou falando? Às vezes nós não trocamos algumas coisas por alguma coisa que Deus está nos chamando. E isso é sofrimento para nós quando nós deixamos. Lembro quando eu conheci o Hendrix, ele trabalhava no Bucafé, ficava, tem estudo bíblico na quarta. Ele falou um dia para mim, rapaz, eu gostaria de ir no estudo bíblico. Foi a pior coisa que ele falou. Falo para ele, eu gostaria de ir no estudo bíblico, mas quarta-feira tem futebol. Mas você gostaria? Eu gostaria. Então você vai participar. Qualquer dia vocês perguntam para ele o que aconteceu com o futebol dele lá. Acabou com o futebol. Aí ele começou a participar do estudo bíblico. Se gostaria, Deus vai fazer. Né? Vai ser marcado agora, né? Então, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Quer dizer, se alguém está te atribulando, Deus vai cuidar disso. Deixa para lá.
E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quando o céu se manifestar, está vendo? O alívio é quando do céu se manifestar. Irmãos, olha, eu fico imaginando o que é o reino. A gente não consegue imaginar isso. O negócio vai ser bom demais. Quando Jesus voltar, vai acontecer coisas que nós nem imaginamos. A coisa vai ser boa demais. Alívio. Né? Quando Jesus, com os anjos em seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho. Depois vocês leiam no Alimento Diário. Eu anotei, mas eu não tenho tempo para isso. Mas aqui fala de incrédulos. Pessoas que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho. Porque o Evangelho está sendo pregado. Nas televisões, nas praças, nas ruas, pelos cristãos. Mas, como nós lemos lá em Romanos 10, mas nem todos deram crédito à nossa pregação. Tem gente que quando você fala do Evangelho, fala, não, isso é besteira, eu não quero isso. Deus vai vir um dia trazer juízo. Para nós, Ele vai dar alívio. Mas para essas pessoas aqui, né, vai ser complicado. Aí ele fala assim, fala de sermos considerados dignos do reino de Deus. Em Atos 14, 22, Paulo fala assim, como que nós somos considerados dignos do reino de Deus? Fortalecendo a alma dos discípulos. Nossa alma precisa estar fortalecida. Fortalecida no sentido de ser tomada pelo Espírito. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, perseverança, permanecer firmes na fé. O que mais? E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Veja, toda vez que fala de reino, fala em tribulação. Esse é o processo que nós estamos passando. Por isso, irmãos, nós precisamos perceber isso. Deus tem levantado, às vezes, situações, e eu tenho um sentimento disso também. Eu vou falar um negócio para vocês. Nós estamos juntos aqui, né? Tenho irmãos antes de mim, mas eu comecei a reunir em 1993. Quando eu comecei, né? Nós éramos todos solteiros, né, Júnior? Éramos solteiros, né? Aqueles ali não tinham nem nascido ainda, né? Os filhos do Mário eram menininhos, né? Eram pequenininhos, tinham uma geração um pouco maior, né? O João estava com 40 e poucos anos, quando ele fez 50 anos, fez um carnaval, né? Meio século, ele falava, né? Já está quase atingindo um século já o João, né? Então, o Fernando do Nação era bebezinho. Tem uma fotografia do Fernando no meu colo. Gislene trocou fralda do Fernando, cuidando dele na conferência. Então, os anos se passaram, irmãos. Eu vejo que às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer. Mas todos os irmãos criaram seus filhos dentro da igreja, levando-os às conferências. Todos ouviram a palavra. Todos foram ensinados no Evangelho. Mas quando o filho faz 18 anos, ele se torna adulto. E ele precisa amar o Senhor, e ele precisa tomar uma decisão pelo Senhor. Por isso, não se condene se por um tempo, se no presente, o seu filho está longe do Senhor, por exemplo. Porque ele foi ensinado no Senhor. Você fez o melhor possível que você podia fazer. Nunca culpem pais pelos filhos. Esse dia eu dei uma palavra para o adolescente lá. Tem uma palavra no Antigo Testamento que fala, né, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Por 2 vezes, existia esse ditado no meio de Israel. Por 2 vezes Deus mandou um profeta repreender sobre esse ditado. Fala, não falem isso. Cada um é responsável diante de Deus pelo que faz. O pai não tem culpa sobre o filho não tem culpa sobre o pai. É lógico que existem ambientes que a gente quer perfeito. Mas nunca falem, adolescentes, voltou da conferência, agora os pais têm que dar manutenção. Sim, esse é o ambiente perfeito. Seria ideal isso aí. Mas
nós não vivemos de ambientes perfeitos, nós vivemos de fé, de Cristo, de busca individual. Se o filho não quiser, ele não quer. Se o filho quiser abandonar, ele vai abandonar. Se o filho não quiser ler a Bíblia, ele não lê. Porque cada um dará conta de si, diante de Deus. Os pais. E quantos filhos foram criados na igreja sem os pais? Quantas pessoas eu conheço que os pais nunca quiseram nada com Deus e eles querem? Cada um. Por isso, esses sofrimentos com filhos, muitas vezes também nos abalam. Permaneça firme você. Busque o Senhor e ore por eles. E uma hora Deus vai, o Espírito, como o filho pródigo, o Espírito vai levá-lo a uma situação e ele vai se voltar ao Senhor. Creia nisso. Espere no Senhor. Esperança da perseverança. Perseverança da esperança. Talvez você morra e não veja isso, mas Deus vai fazer. Mas faça a sua parte. Não se abale. Creia. E busque o Senhor. Acabou meu tempo. Então esses aqui que não querem saber do Evangelho, 1,9 fala que eles sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Está falando de incrédulo aqui. Que não obedece ao Evangelho não se refere a nós, quando somos desobedientes. Não, aqui falando de incrédulo, que vai ser banido e eterna destruição. É fogo eterno, é lago de fogo. Apocalipse 20, grande trono branco. Para terminar, fala aqui de um aspecto maravilhoso da volta do Senhor. Que quando o Senhor voltar, 1,10 fala, quando o Senhor vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirados em todos os que creram, naquele dia quando foi crido em vós o nosso testemunho. Então, por um lado, ele virá com seus anjos em glória. Por outro lado, irmãos, ele vai sair de dentro de nós. Que fala, quando o Senhor vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia vai acontecer algo maravilhoso. Vai abrir de dentro de nós, como aconteceu com Jesus no Monte da Transfiguração, que ele se deixou ver a glória que estava dentro daquele homem Jesus. Foi transfigurado diante dos discípulos. Isso vai acontecer conosco. Porque dentro de nós há um Cristo maravilhoso. Colossenses fala, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados juntamente com Ele em glória. Dentro de você há a glória do Senhor que vai ser manifestado naquele dia. As pessoas que você prega o Evangelho que não quer saber, vai olhar para você e falar, o que é isso? O que está acontecendo? Quem é você? Porque vai aparecer de dentro de você o Cristo, vai ser revelado o corpo de Cristo naquele dia. Hoje o corpo de Cristo está oculto no meio das pessoas, mas dentro de nós há o Cristo, que nós recebemos pela fé. Naquele dia vai ser manifestado. Louvado seja Deus. Hebreus 2,10 fala, porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Você está nos aperfeiçoando através de sofrimentos. Filipenses 3,20 fala, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que tem Ele de subordinar a si todas as coisas. Ele vai fazer isso comigo e com você. Vai nos transformar num corpo glorioso de glória como o dele naquele dia.
Que esperança maravilhosa. Essa é a esperança da glória. Isso é o que nós estamos caminhando com fé e com amor, crescendo. Mas nós temos uma perseverança da esperança, é a volta do Senhor. O dia que nós atingiremos a plena filiação, teremos esse corpo glorioso, glorificado. Irmãos, isso vai... Como que você explica isso? Já pensou? Você tem um corpo igual ao do Senhor, transformado. Que maravilha! Nós não podemos perder esse negócio. Nós estamos na vida da igreja para isso. Nós estamos na vida da igreja para isso. Vamos nos apegar a isso. Louvado seja Deus. 2 Tessalonicenses 1:10, e ele virá para ser glorificado nos seus santos, para ser glorificado de dentro de nós. Ele será admirado, né? Em todos os que creram. Então essa é a revelação dos filhos de Deus. E 1:11 fala, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Então aqui fala, e cumpra com poder todo o propósito. Então, aqui fala que Deus vai nos tornar dignos. Lá em 1 Tessalonicenses nós fizemos a nossa parte, né? 1 Tessalonicenses 2:12, 1 Tessalonicenses 2:12 fala, exortamos, consolamos e administramos para viverdes de modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Então essa é a nossa parte, nós vivemos de um modo digno de Deus. E vivendo de um modo digno de Deus, aqui fala que Deus vai nos tornar dignos de sua vocação. Então nós fazemos a nossa parte, Deus vem e completa, né? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Mas, e antes? Em tudo dá graças. Né? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis a profecia. Examinai tudo, retende o que é bom. É a nossa parte. Aí vem. E o Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Veja, a nossa parte, e ele vem e faz. Nós fazemos a nossa parte, ele vem e faz. Nós vivemos de um modo digno, ele vem e nos torna dignos. Esse é o plano de Deus para a igreja. Graças a Deus por isso. E 1:12 fala, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos praticar isso. Vamos ouvir o que o Senhor está falando, ter ouvidos, ouvir o chamamento e andar de modo digno do chamamento. E, fazendo assim, a graça nos suprirá. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos cantar C36 e depois vamos encerrar a reunião, tá bom? Jesus é o Senhor. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e perfeitos. Alcançados pela filiação.
esperança do nosso chamamento, sermos sua herança e expressão. Todas as coisas para o nosso bem, vem cooperar e fazer-nos seus herdeiros já maduros. Hoje, se nós sofremos com o Senhor,